Em tempos de guerra, a verdade é tão valiosa que precisa sempre da mentira como sua guarda-costas. Winston Churchill. O uso do engano como estratégia militar não é algo recente. Os gregos recorreram a isso contra os troianos. No entanto, foi na Segunda Guerra Mundial que as táticas de desinformação atingiram um novo nível: a criação de uma unidade inteiramente dedicada a iludir o inimigo. A história do Exército Fantasma permaneceu oculta por décadas, sendo apenas em 2024 que recebeu o devido reconhecimento, com a concessão da Medalha de Honra pelo Congresso dos Estados Unidos. Hoje, vamos explorar como veículos infláveis desempenharam um papel fundamental na superação da Muralha do Atlântico e no desfecho da maior guerra da história. Durante a Batalha de El Alamein, os britânicos lançaram a Operação Bertrand, uma estratégia engenhosa para confundir o inimigo. Eles camuflaram seus tanques como se fossem caminhões e transmitiram comunicações de rádio falsas, induzindo as tropas de Erwin Rommel a erro sobre o momento e o local do próximo ataque aliado. O plano foi extremamente bem sucedido, e os alemães logo foram forçados a recuar do norte da África. Inspirados por essa tática de guerra psicológica, dois oficiais do exército dos Estados Unidos, o Major Ralph Ingersoll e o Coronel Billy Harris, propuseram a criação de uma força militar especializada em enganar o inimigo. Com a ideia aprovada, deu-se início ao recrutamento. Em vez de buscar apenas soldados convencionais, o foco estava em profissionais criativos, como engenheiros, artistas, pintores e atores. Esses especialistas foram selecionados em universidades e agências de publicidade, e a unidade acabou sendo composta por 1.100 homens, muitos dos quais sem qualquer experiência militar. Você pode estar se perguntando, que papel um artista ou um ator desempenharia em meio ao caos da Segunda Guerra Mundial? A resposta está na peculiaridade dessa tropa, que se tornou uma das mais inusitadas da história militar. Além disso, de acordo com o Museu Nacional da Segunda Guerra Mundial em Nova Orleans, a unidade se destacou intelectualmente, possuindo QI médio de 119, um dos mais altos de todo o exército dos Estados Unidos. Sob o comando do experiente coronel Harry Reeder, em 20 de janeiro de 1944, foi oficialmente formada a 23rd Headquarters Special Troops, que ficaria conhecida como o lendário Exército Fantasma. Seus treinamentos aconteceram em Camp Forest, no Tennessee, e em Camp Pine, em Nova York, preparando-os para desempenhar suas missões de ilusão no campo de batalha. O Exército Fantasma foi mobilizado para o fronte em maio de 44, sendo um elemento crucial na Operação Fortitude. Seu papel era enganar e desorientar os alemães nos dias que antecederam o dia D. Dover e Calais estão separados por um estreito de apenas 50 km, e era justamente ali que Hitler esperava que os aliados realizassem a ofensiva para romper a muralha do Atlântico. Para garantir o sucesso da Operação Overlord e os desembarques na Normandia, era essencial que os alemães continuassem acreditando nisso. Nesse cenário, o Exército Fantasma entrou em ação. Essa seria apenas a primeira de uma série de missões bem-sucedidas da unidade na Europa. A estrutura do Exército Fantasma era dividida em 4 grupos com funções bem definidas. O primeiro era o 603 Batalhão de Engenheiros de Camuflagem, o maior do grupo, com 379 integrantes, formado por artistas, engenheiros, pintores e cenógrafos. Este batalhão se especializou na criação de ilusões visuais, utilizando tanques, jipes, caminhões e aviões infláveis. Eles construíram cenários que, vistos do alto, pareciam formações reais. Assim, induziam os pilotos de reconhecimento da Luftwaffe ao erro, levando o inimigo a deslocar tropas e desperdiçar munição contra o exército fictício. A Companhia de Sinais 3132 complementava esse trabalho criando efeitos sonoros realistas. Ruídos de motores, correntes de veículos e disparos de artilharia eram amplificados a ponto de serem ouvidos a mais de 20 km, dando credibilidade à farsa. Para tornar a encenação ainda mais convincente, alguns veículos reais eram operados por tripulações reduzidas e movimentados estrategicamente ao redor das estruturas infláveis, simulando uma presença militar massiva. Já a Companhia Especial de Sinais, formada por 296 homens, era responsável pela guerra eletrônica. Operadores de rádio transmitiam mensagens falsas em código Morse, imitando comunicações autênticas para enganar a inteligência inimiga. Por fim, a 406 Companhia de Engenheiros de Combate, composta por 168 soldados, garantia segurança perimetral contra espiões e desempenhava funções de construção e demolição. Além disso, seus membros se infiltraram em cidades usando uniformes de outras divisões para espalhar informação falsa em bares e locais públicos, contando com a presença de espiões alemães. Apesar de não serem combatentes diretos, os integrantes do Exército Fantasma operavam em zonas de alto risco, muitas vezes perto das linhas inimigas,
sem armamento pesado, estavam vulneráveis a ataques diretos. Ainda assim, sua astúcia reduziu a exposição ao perigo, resultando em apenas 3 baixas em combate e cerca de 30 feridos por bombardeios. A existência da unidade era um segredo absoluto. Se os alemães descobrissem sua verdadeira função, o Exército Fantasma perderia sua eficácia e poderia ser aniquilado. Por isso, seus integrantes não podiam sequer revelar suas missões para a família. Dentro do próprio exército dos Estados Unidos, sua identidade era mascarada com insígnias falsas. Os feitos do Exército Fantasma foram notáveis. Nos últimos meses da Segunda Guerra Mundial, suas táticas forçaram os alemães a redistribuir tropas, desperdiçar munição e comprometer a própria capacidade ofensiva. Em algumas situações, as manobras psicológicas criaram um clima de pânico entre os soldados nazistas, que se viam cercados por um inimigo que na realidade não existia. Ao longo de 20 operações bem-sucedidas, o Exército Fantasma enganou as forças do Terceiro Reich diversas vezes. Entre suas missões mais importantes estão a Operação Bretanha, em julho de 44, que confundiu os alemães sobre a rota do General Patton, facilitando o avanço das tropas pela França, a Operação Bettenburg, em setembro de 44, que mascarou uma vulnerabilidade na linha americana, enquanto o exército dos Estados Unidos atacava a fortaleza de Metz, e a Operação Kodak, em dezembro de 44, que criou transmissões de rádio falsas para distrair os alemães na Batalha das Ardenas. Mas a operação mais significativa ocorreu em março de 45, com a Operação Wirsen, quando os aliados se preparavam para atravessar o rio Reno e penetrar no território alemão. Precisavam de uma distração eficaz para reduzir as perdas. O Exército Fantasma implantou 600 tanques infláveis, reproduziu sons de batalha e forjou comunicações para convencer os alemães de que a travessia ocorreria 16 quilômetros ao sul do ponto real. O resultado? Hitler mobilizou um grande contingente para um ataque fantasma, deixando as tropas aliadas livres para cruzar o rio com vantagem. No fim, o Exército Fantasma provou que, na guerra, a inteligência e a ilusão podiam ser tão devastadoras quanto a força bruta. Quando a guerra chegou ao fim, a unidade retornou aos Estados Unidos e foi desativada após a rendição do Japão. Estima-se que suas operações tenham poupado entre 15 e 30 mil vidas de soldados aliados. Apesar de seu impacto, os integrantes do Exército Fantasma fizeram um juramento de sigilo e toda a documentação sobre suas missões permaneceu classificada. Durante anos, pouco se soube sobre esse grupo e sua atuação na Segunda Guerra Mundial. Foi apenas nos anos 80 que a revista Smithsonian publicou um artigo revelando as extraordinárias táticas e estratégias utilizadas pelo 23º Quartel-General de Tropas Especiais. Desde então, os veteranos dessa unidade passaram a receber o devido reconhecimento, sendo agraciados com a Medalha de Ouro do Congresso dos Estados Unidos. Além disso, o Museu Nacional da Segunda Guerra Mundial, localizado em Nova Orleans, conta com uma exposição dedicada às suas operações. Se você gostou do vídeo, considere curtir e se inscrever no canal. Até a próxima!